Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de metrologia. E hoje a gente vai estar falando sobre leitura, né, com paquímetro. Nesse caso, o paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, né? Ou seja, ele possui 10 divisões aqui na escala móvel, né? Então, nesse caso, a gente vai ter a indicação de 1 milímetro dividido por 10, que representa aí a resolução dele, né? Então, no caso aí, 1/10 de milímetro. Isso aí é importante porque significa que ele só consegue te dar com precisão, né? Ou seja, a relação de sensibilidade dele, intervalos a cada 1/10, né? Então, se você tem um valor que não tem esse intervalo específico, né, você não tem como fazer a leitura dele com precisão, né? Os traços de coincidência referente à escala móvel e à escala fixa, eles não vão coincidir, né? Você vai verificar que tem alguns traços próximos, mas ele não vai coincidir perfeitamente, né? Então eu trouxe aqui dois exemplos, né? Uma peça indicativa com 25,5 milímetros e outra com 25,55, né? Ou seja, essa que tem indicação aqui de 25,5, né, é a mesma coisa que 25,50, né? Então, nesse caso, como esse instrumento ele mede a cada 1/10, então ele consegue medir perfeitamente. Exemplo, intervalo como 25,3, 25,4, 25,5, como é o caso aqui, né? Então, ele tem esse intervalo de leitura de 1/10. Nesse outro exemplo aqui, 25,5, observa que ele está ali entre o intervalo, né, 25,4 e 25,5, né? Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/10, né? Então, essa diferença aqui de 5 centésimos de milímetro, ele não consegue medir com precisão. Bom, vamos lá testar, né? Abrir aqui o paquímetro. Colocar aqui o de 25,5. Primeiro eu vou fazer essa movimentação com o de 25,5 para a gente poder confirmar, né, essa indicação da leitura, né? Então, como eu disse para vocês aqui, ele tem 25,5 milímetros. E vamos aqui fechar. Beleza, então 25,5. Se a gente for observar aqui na indicação da escala fixa em relação à escala móvel, aqui a gente tem esse 2, né, que representa 20 milímetros, né, como se fosse uma referência para 2 centímetros, né, logo 2 centímetros é igual a 20 milímetros. Então, o que nos interessa nesse momento é o zero aqui da escala móvel, né? O zero vai ser o indicador, né, em qual valor inteiro o instrumento está indicando ali a medida, né? Então, no caso aqui, o zero, ele já passou do 21, 22, 23, 24 e 25, né? Ou seja, ele está entre o 25 e o 26, né? Então, nesse caso, a gente já tem 25 milímetros. E a gente precisa agora só ver a coincidência dele, ou seja, o valor, o traço que está coincidindo perfeitamente. E aqui dá para observar que é exatamente o do 5, né? Nessa última parte, a gente vai observar de baixo para cima quem é que está coincidindo, né? E o valor que vai nos interessar é esse aqui embaixo. Então, no caso aí, é o 5 que está coincidindo. Então, de fato, garantindo a leitura como 25,5 milímetros, que foi o que a gente já tinha parametrizado aqui na própria peça, né? Então, já era 25,5. Agora vamos fazer aqui o comparativo, né, com a outra peça que tem 25,55, né? Então, eu vou abrir ele aqui mais um pouco. Vou mover essa peça aqui com 25,55, só para a gente ver como é que vai ficar a questão da coincidência, né? Que no caso não vai existir, né? Ele não vai coincidir perfeitamente. Então vamos lá. Mesma lógica. Observa o zero. Quem foi que ele ultrapassou? Que no caso ele já passou o 20, 21, 22, 23, 24, 25. Né? Então a gente já tem 25 milímetros. E aí quando a gente vai para a coincidência, vou até dar um zoom aqui, você pode observar que nenhum traço está coincidindo perfeitamente, né?
teoricamente, esses dois aqui, eles estão com a mesma diferença, tanto de um lado aqui como do outro. Mas, olhando aqui no simulador, né, dá para a gente dar esse zoom e ter essa noção. Mas no paquímetro real fica difícil você visualizar, né, essa diferença. Né? Você consegue perceber que ele não está coincidindo, né, mas perceber de fato essa coincidência não dá. Então, no caso, essa peça aqui, com essa indicação aqui de 25,55, eu não teria condição de fazer a leitura indicativa ali com esse instrumento. Aí você pode até dizer assim, então quer dizer que se eu tiver uma indicação de uma medida como 25,6, eu devo utilizar esse instrumento com resolução de 1/10 de milímetro. Como é que funciona essa indicação, né, do instrumento que você vai aplicar para realizar a medição? Isso se baseia de acordo com a referência de norma, onde você vai pegar o campo dimensional e dividir por 10, ou seja, interpretar a tolerância e dividir por 10, ou seja, não é só o valor nominal, né, referente ali à leitura da peça. Você precisa ter a indicação ali da tolerância indicativa do projeto. Né? Então, exemplo, você tem uma indicação de 20 milímetros mais 0,05, qual é o campo dimensional? É a subtração do afastamento máximo menos o mínimo. Né? Ou seja, a gente teria 20,05 menos 20. Né? Isso aí vai nos dar 0,05, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Então, o que a gente faz com essa informação? 0,05 divide por 10. Aí eu vou ter a indicação da resolução que o instrumento deve ter para poder realizar, né, a leitura. Né? Então, nesse caso aí, daria 0,005. Ou seja, teria que ser um instrumento, né, com a resolução mínima de 5 milésimos de milímetro. Né? Isso aí te daria a possibilidade de indicação ou da visualização, né, da medição da peça de acordo com a norma. Né? Então isso aí é bem interessante porque leva em consideração a quantidade de vezes que você consegue ter dentro do espaço de leitura do instrumento a variação da peça. Tá bom? A gente no próximo vídeo vai falar mais sobre essa característica. Então, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da indicação, né, do instrumento de medição para aplicação, né, de leitura, tomando como referência aí a característica da tolerância da peça. Né? Ou seja, fazendo a indicação ali correta de acordo com o campo dimensional. Então, vamos fazer aqui um passo a passo. Né? Vamos supor que a gente tem essa indicação aqui de um projeto de uma peça, o qual a tolerância dela é de 20 mais ou menos 2 centésimos de milímetro. E você tem um instrumento como esse aqui, né, um paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro. Né? Ou seja, ele só consegue medir em intervalos de 1/10 de milímetro. Né? A gente consegue identificar essa resolução com base na quantidade de divisões que tem aqui na escala móvel. Tem 10 divisões, então só pegar 1 milímetro e dividir por 10 que vai dar lá o 0,1. É 1/10 de milímetro. Então, beleza. Então aqui tem 1/10 de milímetro, a resolução do instrumento. E a peça, ela tem essa indicação de tolerância, 20 mais ou menos 2 centésimos. O que significa na prática? A peça, ela vai poder variar conforme a interpretação de tolerância. Né? Quando a gente diz que ela pode variar, o valor final dela, ela pode variar de 19,98 até 20,02. Né? De onde é que eu estou tirando essas informações? Da leitura aqui. Como ele é mais ou menos 2 centésimos, para a gente chegar aqui no afastamento mínimo, 19,98, é só pegar o valor nominal e, nesse caso, analisar o sinal, né, os sinais que estão ali indicativos, no caso, fazer a referência com o menor de forma algébrica. Né? Então, 20 menos 0,02
Nesse caso aí vai dar o 19,98, beleza. E o 20,02 aqui em cima é só somar com 2 centésimos. No primeiro a gente subtraiu e agora a gente vai somar, né? 20 mais 0,02, que nesse caso aí vai dar 20,02. Pronto, beleza. Então, mínimo, ali indicado, e aqui o máximo. Então, qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, essa peça pode variar tranquilamente, que ela vai ser aceitável, né? Independente de confiabilidade metrológica referente a os limites, né? Isso aí é um outro detalhe, a gente fala mais para frente. Então, só que aí vem uma pergunta, né? Um instrumento, quando você vai fazer a leitura dele, quantas vezes ele pode te dar uma informação referente a essa faixa dimensional, 19,98 a 20,02, dessa informação com precisão? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele só consegue te dar um valor com precisão dentro daquela faixa. Que valor é esse? 20 milímetros. Ele não consegue te dar mais nenhum outro valor com precisão dentro daquela faixa. Por quê? Ele só mede a cada um décimo, né? Então ele consegue medir 19,9. A próxima medida seria 20. E a próxima 20,1. E a gente viu que a faixa dimensional, levando em consideração o mínimo, que é 19,8, ou desculpa, 19,98 até 20,02, se a gente for observar aqui, o único valor que se enquadra é esse aqui, 20 milímetros, né? Que seria o valor central. Se a gente pega o menor anterior, né? 19,9, ele está muito mais aqui à esquerda. Se a gente pega o próximo, 20,1, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 1/10, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 2 centésimos, ou seja, um valor bem menor, 20,02. Então, 20,1 ele vai estar muito mais na frente. Então, o único valor que ele te dá com precisão seria 20 milímetros. Então, teoricamente, para você ter certeza, né, que essa peça está dentro da tolerância, ela teria que realmente bater ali exatamente 20 milímetros. Né? Aqui no software, eu deixei essa peça aqui com 20 milímetros para a gente testar. Vou pegar aqui a referência dela. Olha, está aqui exatamente com 20. Né? Então, vou mover. E aqui fechando o instrumento, a gente vai ter exatamente essa indicação aí dos 20 milímetros, né? Ou seja, o zero aqui da escala móvel está coincidindo exatamente com o traço aqui em cima, né? O 2, que representa 20 milímetros, né? 2 centímetros e 20 milímetros. Beleza. Se a gente fizer a indicação do valor máximo da peça, o valor máximo é 20,02. Né? Então, se a gente fizer essa indicação do valor máximo, a gente já não consegue ter essa mesma indicação. Vou fazer aqui a leitura. Pegou ali no ponto errado. 20,02, o valor da peça. Vou mover esse aqui. E vou colocar lá essa peça que está agora com 20,02. Mover ele e fechar ele exatamente lá no 20,02. Quando a gente vai ali para indicação ali da leitura, você consegue perceber que nenhum valor está coincidindo perfeitamente. Né? Nenhum valor está coincidindo ali perfeitamente. Por quê? Você não tem um afastamento indicativo ali na escala móvel que te dê essa base, né? Ou seja, nenhum deles vai te dar essa base aí de visualização, né? Logo, ela não consegue te dar com precisão nem 20,02 nem 19,98 ou qualquer outro valor dentro dessa faixa, exceto 20 milímetros. Então, a nível de confiabilidade,
é um instrumento que ele não é indicado para esse tipo de leitura. Ele só te dá um valor, né? E aí você pergunta, então, qual seria o instrumento, né? Você tem que fazer a interpretação da tolerância, pegando o campo dimensional. Então, a gente tem o mínimo, que é 19,98, ou melhor, o máximo, 20,02, menos o mínimo. Você faz esse cálculo levando em consideração o afastamento máximo e o mínimo para pegar o campo dimensional. O campo dimensional é de 4 centésimos de milímetro, ou seja, de 19,98 até 20,02 tem 4 centésimos. Você vai pegar esse 4 centésimos e dividir por 10. Isso na prática significa o seguinte: o instrumento que você vai utilizar com base nessa resolução, que aí tem uma indicação importante, a resolução mínima do instrumento, ele vai conseguir te dar pelo menos 10 valores dentro daquela faixa. Pelo menos 10 valores. Então 0,04 dividido por 10, 0,04 dividido por 10 vai dar exatamente 0,004. Ou seja, a gente precisaria de um instrumento com resolução de 4 milésimos de milímetro. Aí você diz, poxa, mas eu não encontro nenhum instrumento com 4 milésimos de milímetro. Essa aí é a resolução mínima. Se você teoricamente tivesse um instrumento com essa resolução, você conseguiria, dentro daquela faixa dimensional aqui indicada, você conseguiria ter 10 medidas que você iria ler no instrumento. Exemplo, esse que a gente utilizou com a resolução de 1/10, a gente conseguiria quantas leituras? Apenas uma. Né? Então, se a gente utilizasse um instrumento com a resolução de 4 milésimos, a gente iria conseguir pelo menos 10 leituras, como eu disse, o mínimo. E aí, voltando ao questionamento, mas eu não tenho nenhum com 4 milésimos. Isso aí é o mínimo. Né? Tem instrumentos que têm resolução de 2 milésimos e o mais comum, resolução milesimal. Né? Então, aí você poderia escolher para fazer a leitura aqui específica, mas sabendo que o mínimo seria esse aqui com 4 milésimos de milímetro para fazer a indicação ali da leitura, né? Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal todos os dias. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? No caso, o terceiro vídeo referente à análise do uso de uma certa quantidade de parafusos para fixação de uma comporta, uma comporta de região circular. E aí, no caso dos últimos dois vídeos, a gente verificou a quantidade de parafusos, fez os cálculos referentes à resistência, né? E no último vídeo, terceiro vídeo, a gente vai fazer a análise da distribuição. Né? Então, com base nos cálculos, a gente chegou à seguinte informação, né? Serão 16 parafusos utilizados. Esses 16 parafusos eles vão ficar distribuídos, né? Levando em consideração que seja um elemento circular, eles vão ficar distribuídos, né, levando em consideração uma disposição angular na comporta. Né? E aí o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber a distância aí entre esses parafusos. Só que um detalhe importante nesse caso seria primeiro indicar a distância da borda, né, da comporta, e aí, no caso, como é um elemento circular, essa borda, obviamente, essa distância para o centro dos parafusos vai ser a mesma para todos. Então a gente precisa primeiro definir aqui essa distância, né? Vou chamar aqui de x. E aí, no caso, para definir essa distância, a gente vai pegar a cabeça do parafuso e multiplicar por 1,5. Né? Então, nesse caso aqui, 13 milímetros, né? O diâmetro da cabeça do parafuso. O parafuso é 1.008. Né? Então, como é 13 milímetros o diâmetro da cabeça do parafuso, a gente vai ter 13 multiplicado por 1,5. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar à distância ali mínima da borda. Né? Então, nesse caso aqui, 19,5 milímetros. Então, essa informação é importante. Né? Ela é a primeira informação dimensional. Então, 19,5 seria a menor distância em relação à borda. E tendo essa informação, a gente tem o raio, né, de disposição dos parafusos. Como assim? Se aqui a gente tem a indicação da comporta, né, vamos supor, fazer aqui de forma maior para a gente poder ver. Então, supondo que aqui esse vermelho seja um parafuso,
a gente vai ter essa distância, né, aqui em relação à borda de 19,5, né? Lembrando que a distância é referente ao centro. Então, como essa distância é 19,5 milímetros, é a mesma distância referente aqui da parte de baixo, né? Então, você também vai ter aqui 19,5. E aí, nesse caso, para ter essa informação da disposição do raio, né, ou seja, da disposição circular, o que a gente vai fazer? Já que o raio, o diâmetro da comporta, da tampa da comporta, é de 1,2 metros, né? Ou seja, 1.200 milímetros, né? Seria aqui essa relação do diâmetro. E como você tem 19,5 de um lado, 19,5 do outro, você soma os dois, né? Soma os dois. Nesse caso aí, realizando essa soma, vai dar igual a 39 milímetros. E retira desse diâmetro, né? Por quê? Aí a gente vai poder fazer o cálculo referente à distribuição onde os parafusos vão ficar, né? Eles vão ficar nessa região circular, né? Aí no esboço fica uma elipse, né? Mas obviamente não é elipse. Então, como esses parafusos vão ficar nessa disposição, né? A gente vai ter um novo diâmetro, que obviamente não é 1,2 metros, né? Ou 1.200 milímetros. Esse novo diâmetro ele vai ser justamente 1,2 metros menos a soma dessas duas distâncias, que vai dar 39 milímetros, né? Então a gente vai ter, colocar aqui, 1.200 menos 39 milímetros, né? Então nesse caso aí vai ser a distribuição, né, dos parafusos, vai dar igual a 1.161 milímetros. Então essa aí é a disposição circular, né? Ou seja, o diâmetro onde os parafusos de fato eles vão ficar alocados, né? Os 16 parafusos vão ficar alocados aí nesse diâmetro. Até aí tranquilo, né? O que é que a gente precisa agora fazer? Converter, né? Converter esse comprimento, né? Ou melhor, esse diâmetro para comprimento, né? Planificar esse elemento circular, né? Planificar esse elemento circular para a gente ter a indicação ali da distância entre os parafusos. E aí tem duas situações, né? Essa distância linear e a relação da disposição angular. Para saber a disposição angular dos parafusos, é bem fácil, né? Que seria no caso aqui esse ângulo, é só pegar 360 e dividir pelo total de parafusos, que nesse caso aí é 16. 360 dividido por 16 vai dar igual a 22,5 graus, né? Então seria a disposição angular dos parafusos, 22,5 graus. E agora a gente precisa saber o comprimento desse segmento, né? O comprimento nesse caso aí planificado desse segmento. Bom, então vamos lá. Aqui no caso, como a gente já sabe que é 1161, para a gente converter ele para planificado, né? Só multiplicar por 3,14, né? Então 1161 multiplicado por 3,14 vai dar igual a 3.645, vou deixar arredondado, 3.645 milímetros. Então isso aí seria esse elemento circular planificado, né? E aí no caso a distância entre esses parafusos é só dividir esse número aqui por 16. Dividir ele aqui por 16 que a gente chega aí nessa distância. 3.645 dividido por 16 vai dar aí 227,81 milímetros. 81 milímetros, né? Seria aí a distância entre esses parafusos, né? E aí no caso, o que é que acontece? Tendo essa indicação de distância, né, dos parafusos, já que aquela distância mínima entre as bordas ficou 19,5 milímetros, aí é onde a gente normalmente faz a compensação para esse número ele não ficar decimal, né? Caso tenha a necessidade de alterar. A gente vai diminuindo, né, aquele valor do raio, né, para que a gente consiga de fato chegar a um valor inteiro, né, aí referente a essa distância. Mas em resumo, essa aqui seria a indicação, né, de distância linear, mas a principal, a distância angular, né, a gente já verificou também que seria no caso 360 dividido por 16,
que daria igual a 22,5 graus. Né? Então aí você tem essas informações referentes à distribuição dos parafusos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!